professora do ensino fundamental da disciplina de História e sou professora do ensino médio também da disciplina de História. E hoje nós vamos dialogar um pouco sobre um assunto muito importante para nos entendermos enquanto sujeito, enquanto sujeito histórico. A questão do pertencimento à história, a questão da compreensão. E aí nós vamos dialogar sobre teorias da história. Mas o que são as teorias? É a partir das teorias que a gente vai entender o processo histórico. Mas o que é história? Para que serve a história? Marcos Bloch afirma, no seu grande livro, Apologia da História, o ofício do historiador, ele afirma que a história é o estudo do homem no tempo. A palavra história partiu dos gregos, da Grécia, significa pesquisa, investigação. Na Grécia, tanto Heródoto como Tucídides, eles já faziam a história, copiavam, descreviam as narrativas, mas sem tanto diálogo. Claro que a história grega é um legado para a humanidade. E aí vem a Idade Média, que é um período de 1000 anos, que a história, a gente sabe que a igreja tinha a sua soberania, mas São Tomás de Aquino, na sua escola, fala a importância da igreja, a importância da fé, a importância de se trabalhar a história. E a gente sabe também que o marco da Idade Média é a questão da história providencial. Tudo era questão da providência de Deus. Muitos autores que estudaram esse período, eles afirmam a igreja como detentora de poder. A gente também vê a questão da hierarquia da igreja nesse período. O filme, que retrata mais Em Nome da Rosa, o poder da igreja em relação à sua produção historiográfica, em relação pelo viés da igreja se sabe que no período que eles copiavam, os monges que eram o centro da Idade Média, que era a elite intelectual, eram quem detinha o poder, era a elite intelectual. E logo após vem a questão do Renascimento, do Iluminismo, que a história já tem outro viés, é outro olhar, são outras mentes, o século das luzes, a renascença, a cultura. E aí, por último, que é o que nós vamos trabalhar hoje, vem o século XIX, o século da história, da ascensão, da pesquisa, de novas fontes, de novas maneiras de se pensar o mundo. Vem a ciência, vem a história como ciência. Mas como ciência? A história como ciência não é igual à história como ciência da natureza e às outras ciências, mas ela se torna ciência pela pesquisa, pela investigação, pela busca, E a partir daí se tornou a ciência, a pesquisa se tornou a fonte e se tornou o elo histórico como ciência histórica. E aí, no século XIX, vem a questão das correntes historiográficas. A primeira corrente é o positivismo, que tem como mentor Augusto Comte. Aqui no Brasil a gente tem a nossa bandeira, História e Progresso, e que a gente herdou do positivismo. E aí, o que é esse positivismo? O positivismo é uma corrente historiográfica que ela estuda os grandes feitos, é uma corrente metódica, é uma corrente que ela busca a fonte sem dialogar. Então, assim, o fato que aconteceu é aquele que está no documento, sem muito questionamento. É a corrente que valoriza os grandes feitos, os reis, os soldados. Por exemplo, se a gente for analisar as pirâmides do Egito, alguém pode perguntar, quem fez as pirâmides? Os faraós. Sim, mas quem carregou as pedras, quem montou as pirâmides, as pessoas que estavam envolvidas, por onde passa, mas o marco ficou para o faraó. É uma ação positivista, uma ideologia que marca a soberania, as hierarquias políticas que têm poder. E aí vem depois o materialismo histórico, de Karl Marx e Engels. Esse materialismo já estuda a história pelo viés da luta de classe, aonde as pessoas que fazem a história, de fato, são as que produzem. A frase principal de Karl Marx é quando ele diz que quem detém o poder
né, de produção é quem detém o poder, e que os trabalhadores eles precisam se unir, né, na frase trabalhadores unidos, para que eles se organizassem por a luta da equidade, justiça social, né? Se a gente for analisar o socialismo, né, porque a primeira cidade, o primeiro lugar do mundo que ocorreu o socialismo foi na Rússia, né? E era uma cidade, não era uma cidade industrializada, mas a desigualdade social era tão grande que partiu de lá. E essa luta de classe, se a gente for fazer a contraposição em relação ao capitalismo, ela se perpetua até hoje, né? O proletariado, a burguesia, a desigualdade social. E tem muitos pensadores que analisam, né, o pensamento de Marx, por exemplo. Eric Hobsbawm, ele afirma que a tendência do capitalismo, né, é sufocar o socialismo, né? A luta de classe, ela existe, ela é fortalecida pela ideologia de buscar equidade, mas tem sempre, né, o grupo que é a superioridade, né? O grupo, a burguesia. O outro pensamento que estuda a ideologia de Marx é Eduardo Thompson. Ele fez o livro Costumes em Comum, onde os trabalhadores, né, lutavam, trabalhavam no sentido da questão da mais-valia, porque esses trabalhadores só conseguiam o pão de cada dia, enquanto o patrão só enriquecendo. Então, é um livro, Costumes em Comum, de Eduardo Thompson, que é necessário que a gente faça a leitura. E aí, assim, a história, a partir do marxismo, é isso, a partir da luta de classe. E não só como no positivismo, que era a história dos grandes feitos, reis, né? E agora a gente vai ver sobre a Escola dos Análises, que ela foi criada por Max Bloch em 1929. Essa escola, ela é o contrário de tudo que já foi pesquisado em relação à história, porque ela busca, né, as minorias. A história é estudada a partir das mulheres, do artesão, ela é estudada a partir da cultura, né, da diversidade. Essa história, ela é feita através do ofício do historiador, né, com a responsabilidade de pesquisar de uma forma holística a história, né, o sujeito da história, a questão do pertencimento a determinado período. Esse livro ele nasceu quando o filho do Max Bloch perguntou: pai, para que serve a história? Aí ele respondeu escrevendo o livro. Mas infelizmente ele não concluiu, porque ele foi assassinado em 1944 pela Gestapo, que é a polícia alemã. Ele é francês, né? E aí, quando ele morreu em 1944, 3 meses após, terminou, né? Infelizmente, assim, para a gente que é historiador, é muito triste essa obra. O fato como ele se encontrava, né? Mas é um livro indicado para toda a área de humanas, principalmente para quem é historiador. E aí a Escola dos Análises, como eu falei, nasceu, né, com Max Bloch. A segunda geração foi com Fernando Braudel. O Fernando Braudel, ele diz que a história ela tem que ser estudada a partir dos eventos. Os eventos de curta durações, média durações e longas durações. Esses eventos, eles não são estudados só de forma estrutural, né? Conjuntural. Eles são estudados de uma forma mais ampla, né? Estrutural, a partir do estudo minucioso, para que seja fiel, né? O escrever, o contar da história, porque a história ela existe, né, por si só. O ofício do historiador é que vai dar sustentação aos fatos, e a humanidade precisa ter esse conhecimento. O papel do historiador é muito importante para que a gente possa, de fato, né, ter o sentimento de pertencimento, ter a questão identitária e valorizar, né, a humanidade a qual vivemos e valorizar quem já passou pela história. E por último, a microhistória, ela já é trabalhada pelo Jacques Legoff, né? O livro História e Memória também um ofício para o historiador. A frase maior de Legoff é quando ele diz que toda atividade humana é portadora de uma história, né? Então a gente precisa fazer essa leitura, e as correntes historiográficas elas servem para isso, para que a gente entenda a história, para que a gente tenha fundamentação, para que a gente possa valorizar, respeitar o passado, o presente
e seguir o futuro. O objetivo da disciplina é entender as correntes historiográficas do século XIX, do século XX e XXI, é fortalecer a identidade em relação à cultura e à diversidade cultural, é fazer um elo comparativo entre as escolas, as correntes historiográficas. Esse é o nosso maior objetivo enquanto educandos, né, da educação à distância, e a gente precisa entender e valorizar, principalmente no que diz a literatura, as pesquisas, as fontes históricas, essas fontes históricas que estão nas bibliotecas, que estão nas músicas, que estão na arquitetura, nas comidas típicas, na história oral, que estão na arquitetura, estão nos museus. Então, são diversas fontes. A questão interdisciplinar da história com arqueologia, sociologia, filosofia. E aí a gente precisa fortalecer esse estudo para consolidar os nossos objetivos. E como avaliação, faremos o seguinte trabalho. Na plataforma teremos os livros Apologia da História, do Mark Bloch, e Memória e História, do Jacques Legoff, para que sejam lidos, feita a resenha crítica, postado na plataforma para que a gente possa socializar o conhecimento para todos. E fica com dica de referência bibliográfica o Ofício do Historiador, de Mark Bloch, que é leitura obrigatória, História e Memória, de Jacques Legoff, Costumes em Comum, de Eduardo Thompson, A Era dos Sistemas, de Eric Hobsbawm, e A Importância da História, de Peter Bull. São fundamentações da história que nos dá suporte a entender mais sobre, né, o mundo em que vivemos. E aí fica como uma dica de ler outros artigos, né, referente ao conteúdo, e fica também aqui um vídeo, né, que é também fundamentação para a disciplina, que também vai dar norte ao que nós estamos estudando. Uma boa aula para todos. Imagine uma conversa entre dois homens medievais. Entre os assuntos discutidos poderiam surgir preocupações como a fome ou os sarracenos. Porém, seriam questões percebidas por eles como atuais, como a reforma da Previdência e como a novela das 9 são para nós. Algo bastante natural, já que, abre aspas, todos os homens de todos os períodos históricos se veem como contemporâneos. Fecha aspas. E seus problemas, preocupações, expectativas só podem dizer respeito ao seu tempo. Afinal, não existem fontes que afirmam que Luís XIV tinha problemas com a sua conexão de internet. A maneira como cada temporalidade percebe o seu presente influencia na valorização ou desvalorização do seu passado. Isso significa que, se para você o presente está um verdadeiro caos, com violência, greves, manifestações, escândalos de corrupção e eliminação na Copa, você irá observar o passado como um verdadeiro berço da ordem, sem violência, greves, manifestações, escândalos de corrupção e com um tricampeonato mundial. Isso leva as pessoas a dizerem a famosa frase: "No meu tempo é que era bom" e "intervenção militar já". Recortes temporais como idade antiga, média ou moderna, portanto, são denominações posteriores que correspondem às experiências do presente de quem escreve a história. Ou seja, elas são móveis e não fixas como se aprende na escola. Só existe história de muitos tempos ao mesmo tempo. Nunca existe uma história de um único tempo, né? Então nós temos que dar conta de tempos longos, de tempos curtos que pela sua repetição se tornam longos, de tempos longos que deixam de existir ou que se encurtam. A história é, como nos ensina Fernand Braudel, um dos grandes historiadores do século XX, a história é sempre constituída por uma pluralidade de tempos, de durações. O nosso desafio é dar conta, então, dos muitos ritmos de configuração e de transformação da realidade que se processam simultaneamente, alguns lentos, alguns rápidos, e eles trocam de posição e estabelecem entre si hierarquias. Então, para nós historiadores, né, nós desde cedo
aprendemos a relativizar o tempo, né? Isso não é um atributo exclusivo ou específico dos cientistas da natureza, dos fenômenos naturais, mas os cientistas sociais desde muito, mas muito tempo, inclusive em diálogo com cientistas de outras dimensões da realidade, né, nós lidamos com a imperiosidade de considerarmos que não existe um único tempo. O tempo é sempre relativo ao que as sociedades fazem com a sua realidade. Por exemplo, o conceito de Idade Média elaborado no século XVI, construído pelos renascentistas e iluministas, é diferente do conceito de Idade Média do nacionalismo romântico da primeira metade do século XIX e, com certeza, é diferente do conceito que temos hoje. O recorte é o mesmo, Idade Média. Porém, o olhar para o passado, nesse caso, a Idade Média, é moldado pelo presente. Portanto, você aprendeu nesse vídeo que a escrita da história se faz no presente de quem a escreve. Assim, podemos afirmar que todo o passado corresponde à mediação do presente que o produziu. Por isso que a história política se desenvolveu nas cidades-estado gregas, as biografias de santos nos mosteiros medievais, a história nacional nas cortes monárquicas modernas, a história econômica na Revolução Industrial e a história das mentalidades no mundo de identidades fragmentadas do pós-guerra. Boa noite e até amanhã. Se você estuda ou já estudou história na academia, você sabe quem é Marc Bloch. Marc Bloch foi, junto com Lucien Febvre, o fundador da revista Annales, uma revista francesa de história, que acabou sendo extremamente influente a ponto de iniciar uma escola, o que a gente chama de Escola dos Annales. Escola não no sentido de uma instituição escolar, para quem não entende muito do assunto. É como quando você fala de Escola de Frankfurt, Escola de Chicago, Escola Austríaca de Economia. Você está falando de uma tradição de teoria, de método na área de conhecimento daquela escola. No caso da Escola dos Annales, é a história. A revista Annales foi fundada em 1929 e ela tinha como alguns de seus pressupostos novas abordagens, maior aprofundamento na história, na pesquisa histórica, e ela se contrapunha, ou se dizia contrapor, a outras tradições como o positivismo e o historicismo alemão. Falando de forma muito genérica, e se alguém quiser me corrigir ou flexibilizar o que eu estou falando, pode comentar aqui embaixo, fica à vontade. O positivismo normalmente é encarado como uma forma de análise, uma filosofia que dá prioridade para grandes eventos ou as grandes ideias, grandes sujeitos políticos, generais, governantes, aquela história vista de cima, por assim dizer. Os estudos de história positivistas são sempre acusados de ter esse tipo de abordagem e esquecer o homem comum, por assim dizer, as pessoas comuns. Já o historicismo alemão é uma forma de se analisar a história em que você deixaria as fontes falarem por si. A verdade está lá nas fontes. Seu papel como historiador é simplesmente deixar que elas falem, ou seja, resgatar a história como ela foi. Essas duas correntes de pensamento, o positivismo e o historicismo, eram a norma nos estudos históricos do século XIX. A revista Annales, a Escola dos Annales, veio tentar deixar isso de lado e trazer uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o fazer história. Esse livro foi escrito na década de 40, eu vou falar mais sobre ele depois, no momento em que a história como disciplina, como área do conhecimento, passava por uma espécie de crise, diante do avanço de outras disciplinas como a sociologia, a economia. Havia uma certa impressão de que a história estava perdendo a sua relevância em relação a outras disciplinas que também podiam fazer o trabalho histórico, ou seja, o trabalho de pesquisa histórica, que efetivamente algumas tentavam fazer. No caso, algumas é meio abstrato. O que eu quero dizer são antropólogos, economistas, sociólogos, faziam também estudos históricos. E até hoje fazem, o que não necessariamente é algo errado. Mas a questão é, nesse momento...